E aí, Amon? Fala, meu mano, tudo bem? Tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Ah, então Tranquilidade. tá bom. Caramba, que beca louca essa aí, hein? Ah, valeu, mano. Valeu. Depois eu conto a história dessa beca aqui. Tá me ouvindo legal aí? Tá me vendo legal? Tô. Ah, Tô então no. fechou. Então, bora lá. Primeiramente, obrigado aí por você, mais uma vez, aí ter atendido aí o chamado do teu parceiro aí. Eu sei que tá todo Ah, mundo na correria sempre, todo mundo muito enrolado aí. Primeiramente, boa noite aí pros meus três fãs fiéis aí que me acompanham nas redes sociais também, aqui no Instagram. sempre é bom dar um Sei, salve neles, né? é isso aí, é quem fortalece a gente, Subir né, mano? aí. É Vai, isso, sempre né? sobe. É, quem fortalece tá com a Eu- gente no movimento mesmo, no corre. Não, É, bom, fala aí, aqui é o Bom, papo aberto. Tranquilo. eu acho muito da hora essa que nem você falou do pessoal aí, porque realmente é uma galera que veste, compra ideia e tudo que a gente faz tá lá, se propõe a comentar e fazer acontecer. Isso é muito da hora. É isso aí. Bom, vou começar aqui. Eu começo sempre apresentando e falando de onde surgiu essa ideia. Eu acho importante mandar os devidos créditos aí para a galera que está sempre contribuindo com a gente, né? E aí eu sempre falo que o ano passado eu fiz uma viagem bem legal, mano, para a sede criativa da Adidas. E lá eu me conectei com muitas pessoas muito interessantes mesmo, que fazem essa cena da corrida de rua acontecer aí no mundo inteiro. E uma das ferramentas para eu me conectar com essas pessoas, né? Porque pode não parecer, mas eu sou um cara muito tímido. Um caminho que eu achei para chegar nesse pessoal, trocar uma ideia, fazer essa troca mesmo, sabe? Cultural, esse intercâmbio, era perguntar a história dessas pessoas. E a pergunta sempre batia como um porradão, porque quando eu perguntava, né, eu falava exatamente assim, about your story. Porque eu gostaria de conhecer mais sobre você, mas não você a pessoa que você é dentro do Adidas Runners, da corrida, quem você gostaria e como você gostaria de se apresentar para as pessoas, sabe? Como elas gostariam de saber efetivamente de você, sobre você, por essa primeira opção, de como você se descreve. Então, o Amon dos híbridos todo mundo já conhece, a galera vai conhecer o Amon do Sprint Runners também, esse projeto muito foda. Mas eu gostaria que você contasse a sua história, mano, se apresentasse pra galera aí, depois dessa breve introdução, né? Porque eu sou o André Jesus, e aí algumas pessoas me conhecem pelo meu nome, pelas coisas que eu faço, né? Por quem eu sou, mas as pessoas não conhecem você pela sua fala, pela sua verdade. Então, eu gostaria que você escrevesse aí, se você quiser, depois academicamente, mas eu gostaria que você falasse quem é o Amon, como que você gostaria que alguém que te vê agora pela primeira vez soubesse e recebesse essa informação. Bom, acho que o Amon, de antemão de tudo, acho que é uma pessoa apaixonada pela corrida, né? E sem a corrida, eu acho que não estaria vivendo metade do que eu vivi nos últimos um ano aí. As pessoas maravilhosas que eu conheci. Então, graças à corrida, mais um ponto para a corrida, que tem trazido essas conexões maravilhosas. Bom, acho que você deu essa introdução linda e assim, acho que falar do Amon hoje, eu acho que eu tô meio que me descobrindo, sabe? Depois desse tempo, porque saio de um Amon design, uma pessoa que era realmente travada no escritório para ser um líder de uma comunidade, e aí, enfim, tá lidando com várias pessoas, várias marcas diferentes, várias situações, então acho que eu tenho ainda me descoberto ainda, é tudo ainda muito novo para mim. Mas o Amon é um cara muito forçado, Peraí que caiu o teu áudio aí. Fala aí de novo. sou uma pessoa muito dedicada, um pai muito presente,
E também, agora, junto com esse universo da corrida, tenho sido um líder, então acho que, como eu te falei, aprendendo, caminhando cada escadinha nesse trajeto. Mas, assim, tudo que eu faço com muito amor. Então, é algo que sempre reverbera. Acho que eu sempre volta, né? O amor que a gente coloca nas coisas sempre volta. E, e bom, sou caiçara. Sou caiçara, isso é importante. Eu sou caiçara. Minha Da família é hora. metade baiana, então o pessoal veio da Bahia um tempo na década de 2000. E aí Legal. vieram para Bertioga, ali onde eu tive a minha infância. Então, tive minha infância ali em Bertioga. E depois vim para Sorocaba. Então, já fazia uns 13 anos que eu moro em Sorocaba. E, bom, é difícil se descrever, hein? Que coisa Pô, é difícil difícil. demais. É difícil demais. Você pode conversar do que for, agora se descrever é muito difícil. Principalmente quando a gente foge desses padrões sociais, né, mano? Que as pessoas querem saber primeiro o teu currículo, o que que você faz, qual é a sua formação, aonde É, você mora. Quando foge disso aí, exatamente. fica um pouco mais complexo Exatamente. de construir essa ideia. Eu vou seguir puxando esse papo aí, Amon, já que você abriu esse precedente. Você falou da sua família, que ela veio uma parte da Bahia, você é caiçara, né? Quem é a pessoa mais longeva da sua família que você conheceu e se estiver viva ainda nesse plano aqui, que espero que quem é essa pessoa, mano? Fala o nome, qual que é a Cara, relação que você tem com ela. é, é a Mariá, é minha avó. Então é a pretona, a chefe, é a líder da família. Legal. Cresci a cuidados dela, então eu sou criado por vó. E a pretona, ela é demais. Ela teve 11 filhos, 11 filhos, 10 filhos e um de criação. Então, no total, somando 11 filhos. E, cara, é uma mulher muito guerreira, assim, uma paz que ela tem, assim, toda vez que a gente tá junto, é uma paz muito grande e um carinho que ela tem. Ela tem um cuidado, assim, com todo mundo da família, ela conhece individualmente cada um. Ela tem uma fé muito forte, então é uma mulher de muita fé, isso é muito bacana. Assim, tá? Pô, que legal. E Quantos anos ela tem? ela tá com quantos anos, mãe? 79? 78, 79 anos. Pô, isso aí. Legal, maneiro. Eu costumo fazer essa pergunta, cara, porque em um dos eventos que eu tive o prazer, né, de desenvolver, que falava sobre pauta racial, né, no mês de novembro, onde a gente tem um espaço aí para canetar algumas coisas, foi uma provocação que eu fiz. Isso rolou em 2024. Então era um espaço muito homogêneo, né, pessoas diversas ali, dividindo aquele espaço. E quando você olha para esses espaços, eu digo a corrida de rua, né? Você começa a olhar e você vê poucas pessoas com essa skin aqui do ser humano, né? E aí você começa a se perguntar, né? Onde estão essas pessoas e quem são essas pessoas? E por que que muitas delas não estão aqui, né? E eu comecei a entrar num papo com a minha família um tempo atrás sobre árvore genealógica. Então, a pessoa mais velha que eu conheci e tive convivência foram por parte de pai e mãe, graças a Deus eu conheci, né? Meu avô por parte de pai, conheci meu avô e minha avó por parte de mãe. E a gente teve um bom convívio também. Então, foi uma pergunta que eu fiz nesse dia para que as pessoas que estavam lá refletissem sobre essa questão da árvore genealógica mesmo, porque quando você tem uma história e os seus ancestrais, né, eles estão um pouquinho mais na parte de baixo, né, ali mais para a Europa, fica um pouco mais tranquilo de você fazer essa construção, porque não existiu um apagamento, né, da história. Mas quando você traz isso para o campo racial e você fala de pessoas pretas, é muito difícil se reconhecer e se descrever.
Então, eu sempre que eu vou fazer uma apresentação e que eu tenho que falar de mim, eu falo quem eu sou, eu falo de onde eu vim, eu falo sobre a minha mãe, os meus irmãos. E eu lembro muito da minha avó, eu acho muito maneiro você trazer esse papo da tua avó aí, porque talvez para nós seja a pessoa mais próxima que a gente vai acessar em vida de um ancestral mesmo, né? Um Porque ancestral. tudo que passou, né? Bisavô, E tataravó, não só isso, né? escravizado, sabe? Não só falando nisso que Olha, você falou de ancestral, a energia que essas pessoas carregam. Então, é um poder muito de cura, um poder muito de médium, assim, sabe? É uma conexão que ela tem não só com a família e com os parentes ali, com ao redor também, sabe? Aquela energia diferente. E você falar disso é bem engraçado, porque minha avó, ela é negra, negra, negra mesmo. A gente tá falando de negro. E o meu vô, ele é filho de português de olho azul, tá ligado? Então é uma começa a miscigenação. miscigenação. E aí minha família tem branco e tem preto, então a gente nunca sabe quem puxou quem. Então é bem interessante isso, porque hoje, hoje tá mais popularizado, né, essa pauta, mas antigamente era uma pauta mais sensível, né? Negros se envolvendo com brancos, e principalmente a classe social que eram na época. Sim, recorte interessante aí que você trouxe mesmo. Eu sempre começo esses papos aí não querendo pesar o clima, mas quando a gente fala sobre pauta racial, é muito difícil não pesar o clima, né? Porque a gente sabe que existe um hiato muito grande aí que não nos favorece e às vezes nos descredencia para muitas coisas. Eu gostaria de saber e gostaria que você falasse também, que você sentir vontade de falar, sobre essa sua questão acadêmica, esse processo de transição que você está aí, de ser responsável dentro da sua comunidade pelo corre que você faz. Peraí, deixa eu pegar um senhorzinho aqui. Esse aqui vive reclamando. Tem 17 anos já. Mas vamos lá. Eu queria saber e que você compartilhasse com a galera aí o que você faz para trabalhar, o que te gera renda, né? Porque a gente já sabe que ser líder de comunidade de corrida não tem salário. Não o salário aqui do capital. Você recebe muito amor, né, das pessoas e tal. Mas o que que o Amon, você Amon, faz para ganhar a tua vida? Como que você tem se reinventado aí, pautado aí por esses projetos de corrida que você toca também? Bom, nisso tudo, como eu te falei, eu acho que eu venho ainda me adaptando. Então, eu larguei basicamente o CLT que eu tinha na época, porque realmente a comunidade de corrida me sobrecarregou na época e ainda precisava de mãos, então as coisas estavam crescendo de uma forma que precisa ter um cuidado. Então, toda vez que a gente faz um material e coloca algo na rua, as pessoas acham que é fácil, mas a gente tem que conversar com um monte de gente, é um monte de gente por trás que, assim, a comunidade nunca nem vai ver essas pessoas, mas a gente tem que ligar, tem que fazer acontecer, tem que fazer call, tem que fazer reunião, tem que alinhar, né? É muitas marcas envolvidas, muitas coisas envolvidas que precisam ali de transparência, precisa de uma pessoa que esteja responsável para fazer isso acontecer. E, bom, acho que minha formação acadêmica foi uma necessidade. Então, 2012, 2013, eu fazia vídeos no YouTube, então era moleque, aí estourou o YouTube, e eu entrei para o YouTube Aham. na época, e aí eu acabei me adaptando ali nos softwares de edições e tudo mais. E aí, depois desse tempo, passei, aí fui trabalhar de diversas coisas, enfim, passei por mercado, passei por um monte de coisa. E aí teve um estágio que eu fui fazer que era numa firma de tingimento, Tingimento? tingimento de tecido. E Legal. aí eu fiquei no setor exatamente de alta pressão. Então era um setor extremamente quente, as máquinas
ela sobe em graus muito altos, então teve dia que eu voltei com a mão pipocada de bolha e tudo mais. E aí, nesse um ano que eu fui fazer esse estágio, eu consegui comprar minha motinha. E aí, nessa época, eu falei, poxa, eu preciso de algo que me transforme. E aí foi que eu já sabia o software de edições, tá, dessa época de 2012, e aí, em 2020, eu falei, eu preciso fazer uma faculdade. E aí foi que eu ingressei no design. E aí, Maneiro. depois que eu ingressei no design, as coisas foram muito, muito rápidas até para mim. Então, acho que 2, 3 meses eu já estava trabalhando em agência. E é algo bem legal que me enriqueceu muito nesse início. Então, a agência ali, a agência publicitária, quem já passou sabe que é uma correria danada. É muitos clientes, é um volume muito alto de trabalho. Bom, fui me adaptando, fui desenvolvendo alguns trabalhos. E aí chegou um tempo que eu falei, não, eu preciso focar em algo, que foi a minha especialização. Então, eu fiz especialização em criação de marca, criação de embalagem. Então, foi para onde eu fui Poxa, levando a minha profissão. E aí, e aí todo nesse meio tempo, fui criando algumas marcas e tudo mais. Aí trabalhei em gráfica, então trabalhei há quase 2 anos em gráfica. Então aprendi muito sobre processo de criação de embalagens. E, e aí eu fui para um setor que era de ô marketing Amon, dentro de uma. me dá um minutinho aí que tem um senhorzinho aqui que quer fazer umas coisas de cachorro. Só um minutinho aí, mano. Pera aí que eu já volto aí. Você é coisa fofa. Fica com a gente aí, galera. Não saiam não. Você é coisa fofa. A gente vai desenvolver esse papo aí. Bom, poxa, já desço aí. Voltei. Pronto. Foi Boa. mal, mano. Você estava falando aí da parte gráfica, da sua especialização. E aí, comecei a trabalhar na parte gráfica, acabei pegando bastante experiência ali nessa parte gráfica. E, e aí fui para um setor dentro de uma escola, então trabalhei no meu último CLT foi dentro de uma escola, então estava ali fazendo direção de arte. Direção de arte, para quem não sabe, é realmente a concepção de ideias ali, então a gente cria a ideia, então vamos dizer, a gente cria a ideia de uma campanha do que a gente vai vender e aí distribui ela em várias mídias e, enfim, até chegar no produto final e quando a gente veicula essas mídias, a gente veicula de uma vez só. Então, o mesmo material sempre sai em diversos lugares diferentes. Então, isso é bem bacana. E, e aí, nesse meio tempo, surgiu os híbridos. E aí foi aonde o bicho pegou. Porque nasceu os híbridos, nasceu de uma forma conturbada, eu não posso mentir para você. Foi algo que a gente passou por muitas dificuldades no começo, até a gente acertar a equipe, entender qual era o propósito da corrida. Também a mão vinha de um lugar que não sabia o que era o mundo da corrida, então é algo bem interessante nisso tudo, porque a corrida me fez ser um líder, me fez entender, me fez, enfim, diversos outros pontos que eu acho que eu não saberia lidar e me evoluir de uma forma muito grande. Então é algo que eu sou muito grato à corrida por me tornar essa pessoa ímpar, por não tomar lado de ninguém, por realmente fazer as coisas pelo propósito e do que eu acredito. E, e aí nasceu os híbridos e aí a gente foi construindo ali
e aí a comunidade acaba, querendo ou não, tomando cada vez uma proporção maior, né? E ela requer Sim, mais energia, ela requer mais cuidado, e cada vez que a gente vai dando um passinho, vai vindo pessoas novas, vai vindo marcas novas, vai vindo integrantes novos. E no começo a gente começou uma comunidade que a gente realmente achou que não ia ser uma comunidade, então realmente era um grupo de amigos que a gente se propôs a se reunir para fazer longões. E aí a gente foi recebendo cada vez mais pessoas, e aí a gente só puxava corre longo no começo. Isso é bem interessante. Depois a gente definiu o modelo, que hoje a gente faz 5 quilômetros, que eu acho 5 quilômetros muito para pessoas que não correm ainda. Mas a gente precisa, a gente tem ali a base de corredores que sempre vão em todos os corres, então a gente manteve ali os 5 quilômetros, mas a gente divide e também a gente faz um corre-caminha de 3 quilômetros dentro do nosso corre, então o pessoal que está começando ali, que os nossos staffs acompanham, então é bem legal. Falando do corre em si, a gente hoje está puxando um corre toda quinta-feira na zona norte de Sorocaba. E esse ano aqui o corre estourou. A gente puxava um corre para o máximo de 30 pessoas e agora a gente está puxando de 90 a 120. Assim, um absurdo. pô, que legal. Ó, me fala um pouquinho mais, mano, sobre essa parada aí do corre de vocês, porque, assim, eu me conecto com muitas comunidades de corrida, cara, muitas mesmo, assim. Então, eu gosto muito do esporte. Acho que cada um tem a sua relação com a corrida de rua, né? E esse é um lugar que eu trago com muito respeito mesmo, sabe? Apesar de eu gostar da farra, eu sou farrista, eu gosto de bagunça, a gente já trocou umas ideias legal aí, sempre dentro do respeito, né? Que o espaço pede. E eu vou às vezes aí para Sorocaba, porque tem uma outra crew de corrida também, são meus parceiros, e eles fazem um movimento. Eu sei que eles fazem de um lado da cidade e vocês, pelo que eu entendi, fazem de um outro lado da cidade. Tá? Eu trago um mapa aqui de São Paulo, porque São Paulo ela é muito grande assim. Então, para quem não vive em São Paulo, não dá para você pegar o mapa e falar sozinho, eu vou para a zona leste. Falar, meu irmão, você vai para que lugar da Zona Leste? Porque a Zona Leste é uma cidade dentro de uma cidade. Então, Sorocaba eu comecei a entender que tem mais ou menos essa geografia aí, sabe? Então, pô, você tem a Zona Norte, você tem a Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Me explica melhor, só para contextualizar, onde vocês fazem o corre de vocês, Bom, aí em hoje a Sorocaba. gente, a gente faz o corre realmente nesses polos, como você falou. É o polo geralmente o mais longe ali da cidade. Eu não estou falando que a Zona Norte é pequena, porque é muito, muito grande. Então eu acho que eu acredito que seja a maior zona aqui de Sorocaba. Então realmente é uma cidade dentro de uma cidade. Aqui na Zona Norte é o lugar onde tem mais indústria, então tem muita indústria aqui na Zona Norte. E realmente é a zona onde realmente é o pessoal que tem um poder aquisitivo menor, então tem mais bairros periféricos e tudo mais, mediante a outra zona da cidade. Então, a gente hoje puxa no modelo ali de 7h30 da noite o nosso corre, porque a gente realmente pega o pessoal pós-trampo. Então, o Saquei. nosso público hoje não é público de rolê, não é público de farra. Realmente a gente entendeu que o nosso modelo é comunidade. Então, toda semana vai 2, 3 crianças correr com a gente, vai cachorro, vai papagaio, periquito, vai gente de todo tipo. A gente tem staffs hoje que são staffs que são idosos, então a gente tem staff idoso para você ter noção, então eles fazem ali o trabalho do corre e anda geralmente, quando eles falam que quer soltar as pernas, eles soltam, então a gente não tem essa parada aqui dentro dos híbridos de precisa ser gente nova ou precisa ter determinado condição, não, a gente entendeu que a gente pode abraçar todo mundo, então isso tem sido muito bacana. E a gente entendeu que o nosso modelo é comunidade, não é um modelo farra, entendeu? Então, hoje Saquei.
tem várias comunidades de corrida e eu acho que cada uma tem o seu propósito dentro da parada e tá tudo bem também. Eu acho que é interessante, precisa ter, eu acho que todo movimento precisa ter, né, essa diversidade para as pessoas se identificarem mesmo. Eu acredito que cada um precisa se identificar com a galera que gosta e que se sente mais confortável. E a gente entendeu que a nossa é o modelo de comunidade mesmo, assim. Então, a gente faz cafés comunitários, a gente faz. Quando a gente vai fazer algo, geralmente a gente pede a colaboração da galera para encostar junto, porque é pessoas fazendo para pessoas. É muito interessante isso. Então, eu sempre bato muito na tecla disso, que não são profissionais ou algo que nasceu formado, não. Acho que o Híbridos HRC ela foi se desenhando e se adaptando. E acho que Legal. eu acho não, eu tenho certeza, a gente está vivendo o melhor momento da comunidade agora. Então, assim, a gente está colocando muita galera na rua. Toda semana chega mais gente. E é como você falou, o líder da crew ele não é pago, mas assim, só de receber aquela mensagem no pós-corre, receber uma mensagem no privado, que você está impactando vidas, mudando o hábito de alguma forma, trazendo pertencimento, enfim. E eu bato muito nessa tecla que é um espaço para todo mundo. Então, foi muito bacana a nossa troca de quando eu fui aí em São Paulo, porque eu não me posicionava dessa forma e eu te admiro muito da forma que você se posiciona mediante a comunidade, que realmente impõe uma ideologia. E aqui eu era muito mais retraído, sabe? Até para, sabe, não impactar ou não mexer em um vespo errado, sabe? Tô Mas ligado. Mas agora assim, eu te admiro por isso e me espelho muito em você nisso. De Oh, valeu, ter que mano. falar o que precisa ser falado, bater em pautas que precisam ser citadas. Então, eu sempre falo dentro do Corre que realmente é um espaço para todo mundo, é um espaço de pertencimento. Se rolar qualquer coisa com as meninas, é para vir falar comigo. Então, lógico que não vai acontecer porque a gente realmente atua na Zona Norte e aqui a parada é diferente. Aqui a galera tem que proceder nas ideias. Então, assim, aqui o negócio é diferente. Eu não preciso falar duas, três vezes. É bem interessante isso. Então, é a galera que já sabe o que é o. A galera é diferente, né? A galera de lá e a galera de cá. E sempre vai existir isso. E tá tudo bem. É, Então assim, eu peguei e comecei a me expressar realmente, a falar o que precisa ser falado e bater nessas pautas, porque eu acho importante, porque eu não tô construindo uma comunidade para mim, eu tô construindo uma comunidade para o mundo, para um futuro melhor, para novos corredores, para o pessoal que muitas vezes chega para a gente num estado de depressão, acabou de perder familiar, acabou de se mudar e está na cidade sozinho. Então, é essa construção da comunidade para o mundo que acho que é mais. é isso aí, Amon. É isso aí. Eu acho muito legal, cara, essa sua fala, a questão do posicionamento aí que você trouxe. E eu tô sempre dando esse papo, né? Pra rapaziada, você tá nesses movimentos aí, a gente troca essas ideias no dia a dia, mas que as pessoas prestem atenção nas atitudes, sabe? Uma fala rebuscada, ela dobra qualquer pessoa, mano. Dobra a pessoa com o maior currículo que você puder imaginar, sabe? Ela dobra aquele ser mais duro que você pode ver aí na rua, nos espaços, não naquela cadeirona Herman Miller de escritório. Mas o que convence mesmo é a atitude. E aí eu acho muito bacana quando essas palavras elas vêm acompanhadas dessa atitude, sabe? Então, pô, é muito maneiro estar fazendo um rolê aqui em São Paulo e saber que se eu for aí para Sorocaba, tem lugares que eu posso acessar e ficar,
simplesmente pelo fato de eu me posicionar, sabe? De eu não ser um cara que olha essas atrocidades e injustiças que são cometidas contra as nossas irmãs e eu fico aí alheio, sabe? E eu não vou só no Instagram, né, cara, para falar sobre isso, porque dentro do seu cercadinho aí, com seu smartphone aí de 12 mil reais na mão, é muito fácil você militar, né, velho? Você veste uma máscara ali, sobe um outro nickname e você some na neblina, ninguém mais te acha. A não ser que a meta, né, Exatamente. ceda gentilmente aí para as autoridades locais os seus dados, geolocalização e afins, porque aí os caras vão chegar na tua porta. E hoje a gente não precisa disso para chegar na porta desses caras e poder dar esse papo que a gente segue dando, né? Para respeitar as mulheres, para você que é pai cuidar dos seus filhos, né, mano? É uma responsa muito grande. Eu sou pai, também sou presente, sou atento. Vocês não vão ver eu expondo, né? Nada sobre isso aqui na rede social, até porque é um mecanismo para a gente poder blindar as pessoas que a gente tem por perto também. E eu já entendi que tá tudo certo. Então, aqui no meu perfil, a galera vê muita corrida, do meu jeito, vê muitas falas para empoderar não somente a mim, né? E as pessoas que estão perto de mim. E eu falar que eu amo a minha negritude não quer dizer que eu odeio a branquitude do próximo, né, mano? Eu só estou reforçando o Não, que há mais de 500 anos nos foi negado, que é esse lugar aí. Falam de nobreza, mas eu não gosto de usar essa palavra, mano. Esse lugar que é nosso, né, velho? É realeza. Então, pô, muito legal. Poder falar para as minas, poder falar para os caras, sabe, que esse lugar é de todo mundo, ele é para todo mundo, ele tem que ser para todo mundo, mas não é porque eu tô falando, é porque o mundo tinha que ser assim já desde que o mundo é mundo, mano. E alguém acreditou lá atrás que pelo fato de você ser homem, você pode diminuir uma mulher, sabe, dentro do espaço desse. E isso está errado. E aí parte da gente, né, enquanto homens, lideranças que somos, né, porque a gente está sendo visto aí, talvez não lembrado por todo mundo, ou por todo mundo nem precisa, mano, é por quem deveria lembrar, sabe? Mas para que as pessoas, quando nos veem ali, puxando um megafone, sabe, amor, dando um papo, eles parem um minuto, sabe? E eu falo isso para os caras mesmo, que eles parem um minuto para ver a liderança pelo exemplo, sabe? A gente tem acesso a muitas pessoas, muitos lugares, e a gente não pode deixar isso subir para a cabeça também, achar que isso é o seu clubinho, e aí você pode fazer o que você quiser, sabe? Você pode favorecer as pessoas que vão no teu rolê pelo simples fato da insígnia que você carrega, ou pelo título que você acha que você tem, mano. E às vezes você não tem. Então, quando tudo isso tem. acabar, o que fica é o respeito e quem você foi para as pessoas, né? Então, eu estou Exatamente. procurando me redescobrir em meio a essa sociedade aí, entender o meu lugar, para que esse seja o legado que a gente deixa aí para a corrida de rua, porque eu tô desde 2013 aí me entendendo o que é ser um corredor, sabe? E nos últimos anos eu comecei a aprender um pouco mais que a gente tem muita coisa para contribuir, mesmo a gente não sendo da elite, mesmo não sendo os atletas prós aí que a gente vê fazendo uns tempos absurdos, né? Mas a comunidade para te ouvir, mano. Então, enquanto você estiver falando, tiver alguém ouvindo, siga falando, fale pros caras, mano, o que você tem que falar, velho. Fala pra esses caras aí que o papo tem que ser reto, igual você dá e recebeu onde você mora. Esse código das ruas aí, mano, a gente recebeu esse acesso aí desde pequeno. Então a gente tem um trunfo que talvez a galera não tenha, que é saber transitar nesses lugares, sabe, amor? Com respeito, com Com dignidade, respeito. É, de porque, olhar no assim, olho, né? como você falou, posições são passageiras. Eu não escolhi ser líder da comunidade, e as coisas foi caminhando para isso. Então, eu digo, posições é passageiras, marcas é passageiras, parceiros é passageiros. Então, o respeito que realmente fica é na rua. Então, hoje, quando eu pego aqui meu tênis e vou correr, e aí passa os motoboy buzinando para mim, ô amor, e tal. Pô,
que tempo atrás eu seria essa pessoa de, pô, tá aqui na minha área correndo e a galera me reconhecer na rua. Então, o respeito que fica é o respeito da rua. Que rede social, número de seguidor, curtida ou qualquer coisa, isso aqui não é absolutamente nada. Então, assim, o pessoal, eles se deslumbram muito com a parada que é número de seguidor, X marcas a pessoa fecha e tal. E, cara, isso aqui não é nada. Você sair na rua, ser respeitado, entrar com a cabeça erguida e sair dos lugares de cabeça erguida, cara, isso é muito massa, sabe? É muito gratificante. E como Pô, você eu falou, acho pô, demais. sendo preto, pô, vindo da zona norte de Sorocaba, assim, para mim tem vários estereótipos que não era para eu estar vivendo o que eu estou vivendo hoje e não era para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Mas a corrida me escolheu. Acho que foi isso. A corrida me escolheu, porque eu falo muito para os meus staffs e para as pessoas que estão perto sobre propósito, sabe? Então, eu sempre vou bater muito na tecla do propósito que eu tenho mediante a isso aqui, o que eu acredito do que é a corrida. Porque eu Pô, sei que da onde maneiro. a corrida me tirou, sabe, André? Então, eu sei da onde ela pode tirar outras pessoas. Então, eu vou correr e eu volto, minha mãe fala, você já foi? Pô, já fui, a minha disciplina tá Máquina, aí, entendeu? Já fui, já fiz meu máquina. longão, já voltei, já corri, já tô feliz, já tomei meu café. Então, sabe, eu acho que a gente, estando na ponta, a gente conhece muitas pessoas e dando esse papo para você, não é só gente da hora que tem no meio da corrida, e você sabe muito bem disso, entendeu? E assim, eu acho que falar de propósito e entender a sua posição ainda tem sido novo para mim. Então, dar esse papo, entender o que é entender o propósito, ser referência dentro do propósito. Então, a gente realmente tem que ser espelho. Então, hoje o Amon é outra pessoa, assim, é uma pessoa que não vai para rolê, não tá protegido, dá 10 horas eu tô em casa, sabe? Então é algo que a gente começa a se blindar e a gente começa a se colocar realmente nessa posição de espelho. Então, então tem sido muito novo para mim entender isso ainda, de fato, Saquei. sabe? De Achei. Não, fala aí, termina aí, termina aí. essa posição de fato de ser espelho, de ser referência, de, pô, a gente colocar algum conteúdo aí, o pessoal, pô, da hora, paizão, pô, você é referência, poxa. Então, para mim ainda é muito novo absorver isso, porque eu comecei a correr para fugir da depressão. E corri tanto que agora é um monte de gente correndo do meu lado. Então, isso é muito bacana, muito bacana. E, inclusive, a gente estava falando sobre esse posicionamento e essa fala que a gente tem que dar e esse papo que tem que ser dado. Esse final de semana a gente fez um corre aqui, foi o primeiro corre feminino do nosso corre, então foi muito bacana receber as mensagens do pessoal depois, isso é muito gratificante, então é muito legal receber as pessoas e elas se sentirem em casa e se sentirem acolhidas. Então é muito incrível que a comunidade hoje consegue preencher assim, na minha vida mesmo, vou dizer assim, como pessoa mesmo, assim, como, cara, é incrível. Não tenho Pô, que palavras para descrever toda vez que a gente chega de um treino que a gente propôs e aí tem um monte de elogio, eu me senti em casa, me senti pertencido, me senti pertencida, quero voltar, vou voltar mais, vou trazer mais gente. E é isso. o movimento vai sempre crescendo, né? Isso é Tá. muito legal, assim, de ouvir, cara. Eu acho muito legal, assim, porque pessoas abriram esse espaço aí para a gente poder pisar, né? Não é de hoje que isso acontece. Alguém vem com o facão lá, vem com o machado, vem abrindo uma trilha ali, que você acha que não tem caminho nenhum,
e as pessoas falam, mano, a gente vai passar por aqui. E aí eu trago muito para esse movimento e esse momento que a corrida tá trazendo, né? A gente fez um evento muito legal no sábado, o retorno, né, mano, do projeto, que eu sou um dos líderes, né? Adidas Runner São Paulo. É terceiro ano, indo para um projeto global, né? Pô, você vê isso aí rodando no mundo inteiro, tem aqui no Brasil em 2 lugares. E aí ser referência desse lugar também é muito importante, né? E traz muita responsabilidade. E aí eu abro essas lives aqui às segundas-feiras, né? Que tem muita gente que me ajuda, né, velho? Então não é para falar da minha história, é para falar da história das pessoas. Mas quando eu conto a minha história, eu conto a história dessas pessoas também. Então me ajuda a agir com intencionalidade, sabe? A prestar atenção numa letra de uma música que talvez eu não publicasse, mas eu ouço, mas eu não vou publicar essa música porque lá na década de 90 falar sobre essas coisas soava interessante, maneiro. Mas hoje não dá, porque, pô, se tem uma letra que deprecia a mulher, mano, independente do cara que esteja cantando, e temos vários rapper gangsters aí da década de 80, 90, que a gente ama, Notorious Big, Tupac Shakur, sabe, Eazy-E, mas tem umas ideias que não batem mais, e a gente tem que ir se transformando conforme o passar do tempo. E eu puxei esse papo falando de quem veio antes, porque, pô, tem um cara, mano, chamado Danilo da Gama. Esse cara, ele foi um dos líderes de uma comunidade de performance muito foda, assim. Não me derruba não, Instagram, eu falei foda nessa live. Mas o cara, ele amassava, velho. E você chegava lá pra correr com o cara, mano, parecia que você era a par de corrida dele, sabe? E aí ele tá aqui, mano, assistindo eu falar, assistindo você falar, tá ligado? No sábado tinha um cara, mano, Felipe Camazano, tava lá também, ele foi capitão da Adidas Runners. Ele dava o toque no Adidas Training quando tinha essa pegada aí, sabe? Também. Então eu acho importante quando pessoas iguais a essas pessoas que eu acabei de falar, elas voltam e reforçam o bom trabalho que a gente está fazendo, sabe, amor? Porque eles deixaram um legado. E aí, o que esses caras fizeram dentro desse lugar? Que foi muito grandioso, que começou com um olhar sincero para as pessoas que estavam ali, às vezes não estavam nem buscando a performance que aqueles caras estavam entregando, porque eu vou falar, era impossível fazer o que aqueles caras faziam naquela época. Hoje você vê tempos derretendo entre os amadores, diversos. Correr abaixo de 4 por ritmo, cara, hoje uma galera corre, mano, mas naquela época eu sofria para correr para 6:30. E aí quando eu ia correr com essa galera, eu chegava num treino e as pessoas recebiam todo mundo, cara. Não era eu, era todo mundo com a mesma gentileza, sabe? Você fala, pô, mano, que legal, essas pessoas elas precisam ser citadas, sabe? Eu acho que essas honrarias que a gente vê sendo feitas aí, busto em praça, nome de avenida, eu acho que a gente tem que celebrar, mano, essas pessoas aí em vida. Então, todos os meus parceiros e parceiras aí que fazem esse movimento da corrida, que tiveram a coragem, né, de meter a cara aí para fazer as coisas enquanto ninguém acreditava. A gente tem muito a agradecer, cara, por essas pessoas, porque senão a corrida ela seria outra coisa hoje, diferente do que a gente está tentando fazer, sabe? Esses espaços eles não seriam essas zonas de segurança que a gente quer criar para que mulheres possam sair de casa às 5 da manhã, como você sai, como eu saio, munido do meu privilégio masculino, sabendo que nenhum vagabundo vai mexer comigo na rua, né, velho? Você acha que alguém vai passar de moto e vai dar um tapa na tua bunda, mano? Você acha que alguém vai me olhar na rua, mano, e porque eu tô correndo sem camiseta, vai se munir da falta de senso e falar, ô, você é mó gostoso, hein, mano? Sem contexto nenhum, Vai tá passar ligado? Então buzinando, enfim. é Para, sobre né? essas ideias, mano. É que eu fui um homem que cresci, eu era um garoto, né, mano? Eu nasci em 86, entregando a minha idade. Mas eu era um moleque, eu achava essas coisas, que essas coisas eram legais, velho. Legais. Eu cresci aprendendo que isso era legal. Só que hoje eu já vejo que, mano, não é legal, cara, você fazer uma parada dessa. Então, você se entender, se reconhecer enquanto homem, né, mano, dentro desses espaços que a gente frequenta, dentro dessa nossa sociedade, essa que é a virada de chave, velho. Eu acho que muita gente precisa começar.
que é entender que esse assovio que você dava já não é legal hoje. Porque, mano, não faz nem sentido. Se você quer sair com a mina, mano, você pode chegar na mina e trocar uma ideia. Da hora, sabe, amor? Oi, e aí, vamos tomar um café, mano? Oi, e aí, vamos tomar um suco? Que livro que você tá lendo, sabe? Tem o Júlio, mano. O Júlio de Sá. Ele mora lá no Rio. E ele tem um perfil da hora no Instagram. E ele fala dessas coisas assim de um jeito bem legal, bem leve, assim, com humor, mas com os porradão mesmo. Depois ele dá uma visão. Pô, mano, não é difícil você chegar numa mina pra trocar uma ideia, sabe? Você não E precisa não, entrar não nesses é papos aí. exatamente, você não precisa ser deselegante. E outro ponto que nem a gente fez o evento nosso no sábado, queria primeiramente também agradecer seu convite, que se eu não tivesse esse evento eu estaria aí, nesse retorno incrível da R. E a gente fez um evento realmente exclusivo para as mulheres, porque a gente queria que fosse um ambiente seguro. Então, pô, a gente foi lá e tinha mulheres se abraçando, se beijando, um espaço seguro para elas. Então, assim, pô, é muito da hora você ter essa visão, porque querendo ou não, hoje dentro dos corres tem muito urubu. Então, os caras realmente vão numa visão pro corre que não existe. Então, se a gente não se posicionar realmente, se a gente não for um líder que tem que ser um líder intencional nesses pontos, a gente começa a dar abertura para certas atitudes dentro do nosso espaço que realmente eu não tolero, entendeu? Então, então realmente eu acho que esse papo e essa visão ela precisa ser dada toda vez, tem que reforçar, tem que ser chato, é o mesmo papinho, é a hora que a galera que não quer escutar vai virar o rosto, mas precisa ser falado. E ponto. E é isso. Se tiver que apertar na ferida, vamos apertar, mano. Tem muito sal grosso aqui e vamos jogar em cima mesmo. Exatamente, Quem se porque incomoda, ô Amon, quem se incomoda, mano, é quem tá no erro, velho. É sempre quem tá no erro, mano, que se incomoda. Do cara que tá parando o treino lá pra poder dar um papo desse, sabe? O cara que tá preocupado com a segurança das pessoas, da mina que tá dando um papo, falando uma ideia muito maneira para suas parceiras de corre, né? Falando de segurança, de como elas se cuidam. Então, se essas pessoas que não querem ouvir, mano, eu acho que elas são pequenininhas assim, mano, no meio desse marzão de gente que tá entendendo essa mudança aí e quer avançar para que seja legal e divertido para todo mundo, cara. Todo mundo mas eu mesmo, assim. sou sim, eu sou muito grato acho que a energia e a energia que a nossa comunidade tem hoje, que realmente não fica as pessoas que não é para ficar. Então, toda vez que chegam pessoas para perto, a gente hoje recebe todo mundo com a mesma energia e aí as pessoas ficam pela energia que a gente tem, que a gente é. Então, a gente recebe muitos comentários que, poxa, vocês são muito acolhedores, poxa, vocês falam com todo mundo, poxa, vocês não se fecham na panelinha de vocês. Então, assim, as pessoas estão chegando, as pessoas elas precisam de acolhimento, elas precisam que elas precisam ir no corre e as pessoas que estão ali em cima, elas precisam saber o nome das pessoas que estão. Entendeu? Elas precisam sim saber o nome das pessoas. Elas precisam chamar as pessoas pelo nome, pelo respeito, abraçar, se precisar chamar atenção, chamar, mas assim, precisa, porque quando acontece qualquer situação, no meio do corre mesmo, assim, a gente não quer ficar gritando no ouvido do fulano e do ciclano, né? A gente quer chamar ele pelo nome e falar, vai pra calçada, fulano. Boa. Você entende? Não adianta você ficar É gritando no isso. meio da rua, vai pra calçada. Então, eu acho que é esses pontos que a gente vem tomando cuidado dentro da nossa comunidade e ajustando. Então, a nossa comunidade de 30 a 20 agora está indo para 90, 120 pessoas por corre.
que assim, a gente já está até cogitando de mudar de local, porque agora já ficou pequeno. Então, Da hora. e realmente foi o trabalho de diversas pessoas envolvidas. Então, como você falou, eu sou uma pessoa que acredito que tudo que eu estou vivendo, isso aqui não é meu, isso aqui é da comunidade. Então, eu sou uma pessoa que vai trazendo quem está do lado, sabe? Então, eu vou dando a oportunidade para todo mundo que está do lado. E aí vai da pessoa usar a oportunidade que ela tem comigo, porque todo mundo vai ter a mesma oportunidade, vai ter a mesma abertura de diálogo, e aí vai de você o que você faz com essa oportunidade, sabe? Eu acho que hoje o corre é oportunidade, e eu não estou só falando de visão empresarial. Eu realmente estou falando de uma visão de vida mesmo, assim. Então, você colocar uma pessoa na frente ali, ela se sentir líder, se sentir empoderada, se sentir parte de um movimento, é outra parada. Se muda muito realmente a vida das pessoas. Hoje os staffs chegam para mim e falam: caramba, muito obrigado por isso aqui transformou a minha vida. Isso aqui eu não sabia o que seria de mim sem ter isso aqui hoje. Então, olha o peso que um grupo de corrida consegue ter na vida das pessoas, sabe? É isso mesmo, muito, muito importante, cara. A corrida é um espaço muito poderoso, real. Fala aí da Gama, pergunta aí, mano. Enquanto o da Gama faz a pergunta dele, você conhece o da Gama? Já ouviu falar desse mano aí? Não, Danilo? Não? Você procura saber, mano, quem é esse cara aí. vou seguir ele já já. Brabo. Depois você procura saber quem é ele. É, eu vou abrir esse espaço aqui enquanto ele faz a pergunta dele aí. É, cara, assim, eu gosto de falar sobre as personalidades do mundo da corrida. A gente conhece a galera que corre, que amassa na pista, né? E aí eu vejo nesses programas de entrevista, falem algumas personalidades de vocês aí. E eu queria que você trouxesse, mano, três personalidades mesmo que você fala. Essas pessoas aqui, para mim, elas são referência, mas elas têm que ser referência para você. Independente de ser famoso, da cena da corrida, melhor que seja da cena da corrida, porque aí alguém pode se identificar e conhecer. Mas pode ser de outro espaço, pode ser um designer que você acha muito foda, uma designer que você acha muito pica, sabe? Me fala aí três, mas tem que ser três. No bate-pronto, assim, sem pensar muito. Caramba, agora você me pegou. Mais uma pessoa que eu gosto muito no mundo da corrida é hoje o Melk. Então, o Melk ele passa uma visão ali muito realmente de fé, que é algo que eu acredito muito e bato muito ali no ponto. Então, ele tem muita fé e eu aprendi muito com ele que as, não é meus passos, é os passos que Deus usa para eu dar, entendeu? Então, toda vez hoje que eu vou entrar numa corrida, vou fazer uma prova, vou correr, ou realmente estou fazendo ali meu treino, eu coloco Deus na frente e falo: obrigado, Deus, por usar os meus passos dessa forma. Então, o Melk tem sido uma referência muito grande ali para mim, dentro da corrida. Bom, dentro assim, de filosofia de mundo, eu acredito muito, eu gosto muito do Emicida também, então é um cara que eu pego uma visão ali muito grande do Emicida. Eu gosto muito de ver as entrevistas dele, os podcasts, o posicionamento dele realmente de visão de mundo. Então, é uma pessoa que eu estudo muito, eu acho muito bacana realmente a forma que ele se posiciona. E bom, outra pessoa, agora eu vou falar. Cara, você me pegou nessa pergunta, hein? Vamos lá por último. Ah, cara, eu vou citar o meu parceiro hoje de corre, que é o Moisés. Eu venho aprendendo muito com ele, cara. Então ele é um cara aí que passou por diversas coisas e é um amigo que não liga de puxar minha orelha quando preciso falar, quando a gente tá no corre da vida e a gente tá estressado, ele fala: vai por esse caminho, vai por outro. Então, palmas aí pro meu amigo, que realmente é um cara que faz a parada acontecer comigo e me dá um norte muito grande. Pô, maneiro, mano. Maneiro demais. O da Gama, ele fez
Ele fez uma pergunta aí. Eu acho que seria legal você responder essa pergunta aí, ô Amon. Você consegue ver aí o que ele escreveu? Aham, tô vendo. A importância de É, eu acho. agregar a importância de agregar os grupos entre si, independente de marca. E não só marca, digo também de tribo, por exemplo. Na minha época, os grupos diferentes, eu particularmente acho importante por aumentar nosso ciclo de amizades, conhecer mais pessoas dentro desse meio, né? Como ele falou aí. Bom, é da Gama? É Danilo da Gama. É ele mesmo. Ah, da Gama, eu acho que ainda está acontecendo esse movimento. Então, é um movimento que ele realmente eu acho que demora para entender, porque cada pessoa tem uma tribo diferente, locais diferentes de execução de corre. E assim, se a gente realmente. Muitas crews hoje, muitos grupos não se juntam por conta das marcas. E isso é um fato muito grande. E é um fato que impede muito a gente poder fazer coisas bacanas junto. Então, é complexo, porque um tem patrocínio de um, outro tem patrocínio de outro, aí tem conflito de interesse de marcas, e aí fica nesse meio termo que é algo extremamente chato, porque, assim, eu, Amon, sou da seguinte opinião que se a gente tem o mesmo propósito, marca nenhuma pode passar por cima desse propósito, entendeu? Então, se eu tenho o propósito de juntar as pessoas na rua para correr, independente da crew, independente do local, independente, sabe, tem que seguir o propósito. Então, muitas crews e muitas pessoas não se unem por conta disso, certo? Mas eu vejo sim grupos se unindo agora, então tá acontecendo esse movimento. As crews de São Paulo, salve para a community, tá? A community está juntando uma galera diferente, de crews de vários lugares, então isso é muito bacana. E eu acredito que esse movimento ele precisa sim existir mais, e eu deixo aqui a prontidão que a gente, aqui dos híbridos, a gente sempre foi um movimento que sempre teve aberto para trocar com todo mundo, então a gente gosta sim disso, a gente gosta de estar no meio da galera, a gente gosta de conhecer a galera mais que está chegando, que já está na cena. Vamos lá, ele falou uma citação. Manda ver aí, mano. Tá com você. Você tá no toque. Mas também digo vocês líderes, como vocês mencionarem grupos diferentes para a galera conhecer também. Bom, tem vários grupos, eu acho que São Paulo é uma explosão de grupos de corrida. É demais. Acho que todo em São Paulo você consegue achar sua tribo, nem se você não correr, você acha a sua tribo da corrida. Então, E acha mesmo. e assim, e o interessante disso tudo é que hoje a gente tem feito muitos eventos e o pessoal acha que eles precisam correr para ir nos eventos. E eles não precisam correr, você não precisa literalmente correr para estar no meio das pessoas da corrida ou para vivenciar isso. Lógico que o momento mais festivo é quando o corre sai, tá? 3 boombox no corre, uma música gigantesca, todo mundo naquela energia maravilhosa. Mas é até um pedido que eu falo para todo mundo quando divulgo o nosso corre é que, pô, não precisa ir lá para você fazer uma amizade, trocar o papo, com a resenha com a galera, tomar água, tomar um repositor de eletrólitos, sabe? Então, não precisa disso para, não precisa correr para estar nesse universo. E é algo que eu venho estudando muito, essa forma de atrair essas pessoas que não correm e que não vão correr, porque tem pessoas que não vai correr, então a pessoa tem a pessoa tem dificuldade para correr, dificuldade para respirar, ou tem outros certos tipos de problema, então ela não vai conseguir realmente correr. E então eu venho hoje estudando essa forma de conseguir atrair essas pessoas e deixar o nosso ambiente agradável para essas pessoas também se sentirem pertencidas, mesmo que elas não corram. Então, eu acho que é essa é a ideia. E bom, eu vou deixar o Andrezão complementar essa pergunta.
dos grupos se agregarem, porque ele é uma pessoa que faz isso aí de uma forma ímpar, então ele não quer saber se você gosta de fulano, ciclano, de beltranos, ele não quer saber, ele segue o propósito. Então, fala mais sobre isso aí, Andrezão, o que você Vamos acha aí. desse movimento? Cara, eu vou contextualizar aí o que o da Gama trouxe, porque a gente é de uma época onde esse processo de unir crews de corrida, ele já existia. Então isso não é novo. A Adidas Runners, ele está indo para o 10º ano. E quando eu conheci o projeto Adidas Runners em 2017 para 2018, quando teve o lançamento aqui no Brasil, foi muito legal ter esse acesso a uma comunidade onde a liderança era de pessoas pretas, né? Então você já tinha uma comunidade que fomentava esse empoderamento, né, racial. Você tinha a comunidade que falava sobre empoderamento feminino, elas que voam, né? O nome dessa comunidade que resiste até hoje, fazendo o corre delas, né, liderado por mulheres, todas as segundas-feiras no Parque Ibirapuera, às 19h30. Se eu errei o horário, por favor, aí me corrijam. Ju, Marcela, né, todo mundo que faz esse rolê aí acontecer, Verônica. Então, pô, se eu não vou falar o nome de todo mundo aqui não, porque senão fica muito extenso. Então você tinha também a galera do Unicorns, né? Quem dava o treino lá era a professora Renata, tinha o Bruno Roche também. Eu poderia falar de todas elas aqui, mano. Agora é com elas, sabe? Que era de training também. Então esse movimento de unificar comunidades de corrida, ele não é novo, sabe, irmão? E a galera já fazia isso de uma maneira muito exemplar, sabe? E dentro de uma marca, né? Então, a gente não tem patrocínio dessa live aqui, né? Queria eu ter um patrocínio de uma live, mas já joguei pro universo, então pode ser que role aí daqui a pouco. Mas esses grupos eles se uniram por um ideal mesmo, e aí veio uma marca que apostou nessa ideia e achou que era valoroso, sabe, para a sociedade criar esse ambiente diverso, esse ambiente homogêneo, onde as pessoas, mesmo sem poder correr, estavam lá, cara. Porque tinha gente que estava no departamento médico, mas estava lá regularmente às 7h30, horário de treino, onde quer que fosse, porque queria beber dessa fonte aí, mano, que era a energia da comunidade. Chamava-se comunidades lá, né? Então você tinha o Volt, você tinha o Loucos por Desafio, você tinha o Elas que Voam, né? Você tinha o SBR no Corre, que foi uma das comunidades mais brabas assim, que eu participei, que me acolheu, né? E lá a gente tinha as camisetas também. O pessoal pergunta das camisetas do AR, onde compra, como faz para adquirir. E aí eu falo com o maior orgulho do mundo, essa aqui você não compra. Você pode entrar em qualquer site, porque essa aqui você não compra, você tem que merecer a sua camiseta. E aí, para você merecer essa camiseta, o que você precisa fazer? Nada muito mirabolante. Você tem 1 hora no seu dia, durante 12 meses, por 15 vezes, você consegue investir esse tempo em você? Consigo. Então você vai lá no projeto Adidas Runners, 15 vezes, e aí você vai ganhar uma insígnia lá, que vai te dar direito a, quando abrirem as entregas de camiseta, você pegar a sua. E nessa época já era assim. Você ia para a comunidade, o líder da comunidade sabia o teu nome, ele sabia quem você era, como você corria, e aí ele ia te incentivando, ela ia te incentivando. Então você queria fazer parte de uma comunidade chamada Loucos por Desafio. Por quê? Mano, porque os caras são gente boa, correm pra caramba, como que eu não vou querer ser visto como uma pessoa igual a pessoa que frequenta esse corre? Por que eu não gostaria de ser visto como uma das mulheres que frequentam Elas que Voam, sabe? Cara, muito legal, velho. E aí eu passava por essas comunidades e as pessoas sabiam o meu nome. Então, eu acredito que existe sim uma importância muito grande, né, e uma responsabilidade das marcas esportivas, né, de fomentar isso dentro desse lugar, fomentar essa união, sabe? Fomentar essa diversidade dentro desse rolê, e não só para os membros, mas para as lideranças também, cara. Para as lideranças, sabe?
Hoje, a maior parte das mensagens que eu já recebi e recebo é do teor de tipo, cara, que legal que tem um cara parecido com você fazendo esse rolê acontecer. E eu fico com o coração muito quentinho porque eu entendo essa fala, sabe, amor? É muito complexo você acessar lugares onde você não se vê representado. E aí, quando você se vê representado, você vê uma pontinha de esperança, onde aquela imagem diz para você que isso é possível. Então, as minhas crianças, quando olham isso, um cara como eu, nessa skin que eu tenho, né, eu sou reconhecido como homem preto, retinto, né, eu sou nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, uma das zonas mais marginalizadas de São Paulo, mas eu não nasci e não morei numa favela, sabe? Eu sou um cara preto, mas eu nasci com meu pai dentro de casa. E para muitas pessoas, você ser um cara preto automaticamente já remete a você morar numa comunidade, né? Mas a gente pode falar favela, porque é favela mesmo que a gente entendeu e cresceu ouvindo. Mas para outras pessoas, é comunidade. Então eu não nasci numa comunidade. Eu morei, né, e tive um lar funcional, e dentro desse meu lar funcional eu tive um pai e uma mãe também, né, casados formalmente, como a galera gosta de dizer, né, no papel. Mas a minha vida ela não foi igual e nem parecida com muitas das pessoas que eu vejo fazendo esse movimento acontecer, sabe, da corrida. Então eu pego o ônibus, assim como você, né, para eu poder chegar em outro estado, eu tenho que ter uma logística muito bem alinhada e detalhada, né? Porque para você ouvir um sim, cara, de uma marca, você ouve 99 nãos. Então, quando chega o primeiro sim, você fala, porra, agora eu tô poderoso. Por quê? Porque você criou casca para seguir ouvindo não, cara. Seguir ouvindo não. Então, quando você liga para alguém e fala, oh, eu preciso de uma parceria aqui para fazer tal movimento. Aí vocês do híbridos falam, mano, 4h40 da manhã eu tô aí. Aí você fala, caramba, mano, tô fortão mesmo. Os caras estão saindo lá de Sorocaba para vir para cá, num dia de chuva, para fazer um corre, que ninguém sabe se vai acontecer. Aí quando eu ligo pros meus parceiros também do outro lado aí, lá da UDG, os caras falam, mano, quando você ligar, a gente vai aparecer, velho. Por quê? Porque a galera viu esse propósito nesse movimento, sabe, irmão? Quando eu ligo pra galera aqui do Corre, que é da Zona Leste também, o Lucas é o primeiro a falar, mano, a gente tá com você, onde você for, a gente vai colar nesse movimento aí. Mas eu entendo também que todo mundo tem agenda, sabe? Todo mundo tem um tempo. E as comunidades de corrida, elas estão no seu tempo. Elas estão vivendo esse momento porque alguém já trilhou esse caminho e falou, olha, esse espaço aqui ele é de vocês. Agora é com vocês. Como que vocês vão querer se apropriar desse lugar? Porque vocês são a geração agora que estão fazendo esse movimento da corrida de rua acontecer. E o projeto Adidas Runners, como eu puxei falando dessas pessoas, muitas comunidades que abriram um caminho, porque isso não é novo, a gente não está reinventando a roda. A gente está achando um jeito aderente à nossa realidade de fazer isso acontecer. Então, quando eu saio para a pista para fazer um evento igual esse que a gente fez no sábado, com a ajuda de muitas pessoas, pessoas que a gente não consegue nem citar aqui, porque senão vai a live inteira falando, é muito importante não somente para o projeto Adidas Runners, não uma coisa para fortalecer e favorecer o ego das pessoas, sabe? Porque o ego a gente vai quebrando ele, vai amassando ele, senão ele te dobra. E a corrida de rua não pode ter isso. E as comunidades não podem ter isso. Lideranças onde o ego é inflado, sabe? Onde você não consegue entender a diferença de que no teu rolê é o teu rolê, mano. E você tem que fazer esse rolê para as pessoas. A tua festa na tua casa, aí é outro movimento. Aí você dá o toque como e do jeito que você quiser, só que seguindo, respeitando as pessoas. Então eu achei legal contextualizar essa fala que o Danilo trouxe, né, e a resposta que você deu, que talvez fosse um recorte que você não tivesse, que esse movimento de comunidade já acontece há muito tempo. E muitas pessoas também não, talvez não tivessem essa informação. Então, quando vocês conectam comigo aqui, eu estou falando para essa galera que acompanha a gente, eu trago muita informação mesmo, sabe, amor? Eu acho que a gente não pode viver no raso. Claro, eu não estou procurando petróleo, senão a parada fica mais feia e a gente pode até perder nosso espaço. Mas eu acredito que quando você fala de corrida, que é esse lugar tão poderoso, sabe? Que te dá esse acesso aí, todos eles que você citou ao longo desse nosso bate-papo, a gente tem que vir com algo a mais.
sempre com algo a mais. E aí eu ouço e trago uma frase aqui que é, mano, jamais volte para sua quebrada, mano, de mão e mente vazia. Você não pode fazer isso, tá ligado? E eu me coloquei nesse lugar. Eu voltei esses dias para a cidade de Tiradentes, fui lá ver meu pessoal, e eu parei e fiquei refletindo lá em frente àquela plaquinha que tem em toda a cidade. Eu amo cidade tal. E aí tinha uma placa lá. Eu amo a cidade de Tiradentes. E eu fiquei olhando e falando, mano, que bom que eu não voltei vazio pra minha quebrada, sabe? E conforme eu ia andando e passando na rua, esse amor todo que você falou aí, que a galera compartilha com você enquanto você corre, foi o que eu fui recebendo. Porque eu sou esse perdedor aí que não desistiu, mano. Que a gente segue perdendo, mas a gente segue sendo sagaz, sabe? Avançando, não para, tem sempre alguém vendo. E aí eu vou puxar esse papo aqui pro final do que a gente está fazendo aqui, porque você é um cara de negócios, eu também sou, tem família para cuidar, tem as coisas para tocar aí. Eu queria que você falasse, mano, brevemente, mas muito brevemente, porque tem que ter um mistério para isso. E as pessoas têm que te acessar e acessar toda essa galera que está fazendo esse movimento aí chamado Sprint Runners. Então, aqui não é uma live patrocinada, aqui é um espaço para quem quiser se sentir à vontade de estar aqui nessa conversa franca e aberta, né? E a sua história, ela passa por esse projeto também. E aí eu gostaria que você falasse brevemente para a galera, porque essa curiosidade que você vai despertar é para essas pessoas que estão aqui irem lá no perfil que vocês criaram, e vocês tiveram uma curadoria muito foda para fazer, todo aquele trampo de imagem, de mídia que vocês fizeram lá, todas as referências, e eu acho que as pessoas têm que ir lá para ver isso. Mas dá uma palhinha sobre o que vai ser isso aí para a galera. Cara, esse projeto é muito bacana porque realmente foi a corrida que uniu essas pessoas. Então, todo mundo que está lá foi unido através de alguma crew ou outra. Então, a corrida uniu a Sprint Runners, então foi muito bacana isso, porque cada um, cada pessoa de lá tem uma história, tem um porquê tá lá, e tem todo esse cuidado, a gente teve todo esse cuidado. Também queria parabenizar o Vini é o cara que está por trás disso aí. E Vini Teles, o homem. juntou essas pessoas, é um cara que acredita muito na corrida, é um cara que me ajuda muito aqui dentro dos híbridos também. Então, a ideia do começo foi que a gente queria trazer isso para dentro dos híbridos. Então, falou, poxa, o que que você acha de a gente criar um grupo de performance de pessoas 100% retiradas de run clubs? E aí, a gente teve a ideia, só que aí a gente teve essa ideia e morreu um pouco. E aí a gente voltou com essa ideia e voltamos com ela mais apurada. Então foi aquele cuidado que a gente teve. Pô, o híbridos tem uma função na sociedade. Então, a gente não pode, como que eu posso dizer, que a imagem fique distorcida, sabe? Então acho que quando uma mensagem é muito clara e a gente impacta as pessoas que a gente quer impactar, a gente não pode causar essa estranheza, né? E aí foi a ideia que a gente teve de criar esse projeto, que é um projeto 100% voltado com a curadoria de pessoas que são de run clubes. A ideia ali é realmente não é a gente puxar corre, então a gente não vai puxar corre, não é uma equipe de estar na rua puxando corre, mas é uma equipe realmente voltado para as pessoas se evoluírem ali, evoluírem mentalmente. São pessoas muito do bem, então todo mundo que está lá dentro são extremamente pessoas do bem, pessoas legais de estar perto, então é muito bacana isso. E eu acho que a gente trouxe uma proposta diferente dentro de tudo isso. Então, é um time que ele é um time fechado, é um time voltado para treino, então ali a gente está buscando cada um a sua evolução mesmo. E a ideia realmente é essa, focar em treinos cada um no seu ritmo, mas a ideia é a gente pegar pódio, é a gente ir atrás disso, trazer marcas talvez parceiras que apoiem a gente nisso, porque é muito caro hoje, querendo ou não viver da corrida.
A gente sabe o quanto é caro de locomoção, de suplementação, e aí a gente começa a colocar não só isso na balança, aí vai. Se você realmente quer evoluir, você precisa estar com uma alimentação muito afiada, ter um nutricionista, ter um fisioterapeuta ali, porque ele vai precisar cuidar das suas pernas, porque você vai correr extremamente forte. Então, acabando essa live mesmo, eu vou fazer uma banheira de gelo aqui, porque eu tô com os dois pés inchados, entendeu? Os caras não param, mano. Eu Que só tô isso? esperando para fazer minha compressa de gelo aqui, porque É, porque é isso, é um monte de pessoas por trás cuidando da gente para a gente poder ser essa pessoa, poder se expressar da forma que a gente se expressa hoje. Então, é isso. O Sprint Runners veio numa proposta diferente. A gente é um time focado para evolução pessoal ali, e todo mundo vai buscar isso. A gente vai se reunir em algumas provas aí, fazer algum barulho, mas a ideia é a gente realmente focar na gente, ter um espaço seguro para a gente conseguir trazer parceiros que apoiem esse nosso trabalho, querendo ou não, porque correr dá um trabalho danado. Eu não sabia disso. é, se soubesse, eu acho que o resultado seria o mesmo, mano. A gente ia querer muito, porque depois de ver tudo isso aí que já aconteceu, se eu voltasse lá atrás, alguém falasse, mano, você vai viver tudo isso aí, mas você vai viver por conta da corrida de rua. Eu ia falar, pode parar, mano, isso é mentira. E aí eu Mentira. vivi muita coisa também, então eu sei qual é o seu sentimento. Amon, valeu por abrir esse espaço aí, falar sobre o Sprint Runners. Eu gosto muito dos trabalhos que os meus amigos põem na rua e eu valorizo muito assim essas ideias que a gente consegue criar e ter com mais pessoas ajudando, sabe, a colocar isso na pista. Então eu desejo muita sorte para vocês aí, para o Vini, todo o pessoal aí que está desenvolvendo esse movimento aí, trazendo esse olhar de performance para a corrida de um jeito que traga muita responsabilidade, né? Porque evoluir passa por muitos processos. E às vezes a gente quer pegar uns atalhos, e esses atalhos eles deixam a gente cada vez mais distante, né? Então, pô, que maneiro. Eu espero contribuir com isso aí de alguma forma. Ah, sem dúvidas você Porque vai. Você já está contribuindo. A gente é muito bacana esse espaço que você cede para a gente e acredita muito na gente. Então é muito bacana realmente receber isso. Então você merece muito quando você fala, galera, vem cá, eu sou o capitão e a gente vai fazer isso. E a galera vai, porque você é essa pessoa. Entendeu? Você é a pessoa que abre portas. E me inspiro muito em você nisso, cara. Muito, muito, muito. Porque você é louco, máximo respeito, a, mano. É a nóis. corrida de rua não é minha, não é sua, é da rua. E quanto a É gente isso manter mesmo. respeito pela rua, a gente vai prosperar. É É isso aí. fato. Vamos pra cima. Amon, eu queria te agradecer, mano. Demais, demais mesmo. É legal poder adaptar a linguagem para os espaços que a gente frequenta, né? Porque quando você vai para uma mesa de negócios, você não fala mano, né? Você utiliza outra linguagem. Quando você tá na rua, você não chama o cara de doutor, né? Você chama ele de cara, porque ele entende a linguagem, né? Aqui em Sorocaba é Zé. Todo mundo É chama Zé? de. Pô, mano, pô, eu vou só contar uma história antes de terminar, velho. Você deve conhecer esse cara. Eu mandei para uns amigos, umas amigas minhas, recentemente, uma música do King Cristão, mano. Sei, sei, conheço. Você conhece esse mano aí? Conheço, conheço. Cara, tem uma música dele, velho, que é muito sarro. Eu e o Jairo galopando por aí. Eu não consigo ouvir Sorocaba e não lembrar do verso dele falando da cidade, velho. Eu acho que eu escutei esse som dele na pandemia, mas ele é um cara que ele tem muito recurso musical, sabe? Não fica só nessa zoeira da letra, ele traz muita referência. E ele tem uns trap maneiros, só que ele fala que ele faz um trap da roça, então eu acho que conecta muito com a cultura de rua, essa parada que ele faz.
Sim, Achei muito legal, cara. acompanho ele no Insta e eu acho bacana, eu acho ele muito criativo, e isso é Ele muito é, da hora. ele é Porque, pesado. porque é muito difícil hoje você ver pessoas empoderadas, criativas e jogando a ideia dela na rua, porque muitas pessoas têm a ideia, mas não têm o recurso para jogar ela na rua. É E, isso. e poder ser as pessoas, e poder se expressar da forma que você quer, e principalmente sendo preto, pô, isso é do caramba mesmo. Que maneiro. Eu vou te agradecer de novo, né? Eu volto a dizer aqui, a gente tinha uma programação. Tudo envolve programação, cara, nessa vida. E aí, se você não se programa, você não consegue colocar os trabalhos para rodar. A gente estava programado uma outra pessoa aqui, para vocês que estão assistindo agora. Que bom que o Amon me atendeu prontamente aí, com muita brevidade, claro, né? Porque eu dei esse papo para ele aqui mais cedo e ele topou aqui trocar essa ideia e contar um pouquinho da história dele. O Ticote apareceu aí, mano. Ele era o cara que estava comigo na viagem e aí ele sempre me perguntava: Ô, mano, você vai escrever um livro? Você está perguntando qual é a história de todo mundo aí? E eu falei: mano, eu acho que eu não vou escrever um livro, mas Eu pelo acho que você menos um deveria. espaço. Pô, Eu acho que legal, você mano. deveria. Legal Eu acho mesmo. que você deveria colocar a sua visão de mundo aí, todas essas pessoas que você conhece. Inclusive, eu estava falando isso hoje pro Moisés, o quanto eu sou grato à corrida por juntar pessoas tão bacanas, tão bacanas. Como você falou, de eu dar um alô em alguém, a pessoa em prontidão tá aqui no nosso corre cedo, vindo de São Paulo, vindo de outros lugares para fazer a parada acontecer com a gente. Então, também queria deixar um agradecimento para você e agradecer o pessoal do Muita Mídia Pouco Pace que vieram também aí de São Paulo para fazer um corre com a gente esse final de semana aqui, que foi muito bacana. Então, as meninas de peito aberto vieram para cá e isso é muito bacana. Essa troca aí, essa. Acho que eu não consigo nem dimensionar a palavra do que a corrida representa hoje para mim, para falar a verdade. É, Lugar máximo. é Lugar máximo, máximo. porque assim, eu não imaginei, assim, eu não imaginava realmente estar falando com o capitão da Adidas Runners aqui, ou simplesmente Que é um cara igual você, mano. ah, Que é um eu cara igual acho você, mano. sonhador, muito sonhador. Sonhador Tá é no isso. corre aí, tentando vencer. Isso aí, mano. A gente é tudo igual. No final é tudo carne e osso, mano. Não muda nada. É tudo carne e Uhum. osso. O que muda é aqui, mano. Tá na cabeça, tá aqui. A forma que você serve as pessoas, né, mano? Então, eu te agradeço muito aí por esse espaço. Valeu a galera dos híbridos aí também. Eu acho que é um movimento muito legal quando você se propõe a fazer algo pelas pessoas. Então, se você está fazendo pelas pessoas, está no caminho certo, mano. Não tem como dar errado. Segue fazendo teu movimento, segue olhando para frente, traz quem você acha que tem que trazer o teu rolê, sabe? Não dá para ficar de perreco, porque a vida é muito curta. Não dá Muito. para ficar dando atenção para papo torto. Então, eu sigo meu caminho desse jeito aqui e eu só compartilho o que eu acho que é legal com as pessoas. Então, esse espaço, esse lugar, esse movimento. Então, esse espaço aqui é de vocês, quando vocês precisarem de alguma coisa. Pô, Andrezão, tô colando aí para São Paulo, preciso de uma dica, de uma orientação para um lugar, isso. Fala com o local, porque aí você não toma água de chuva, mano. Você bebe água fresquinha. Você vai no lugar certo, você vai no ponto certo, você leva o seu pessoal no lugar certo. Então, valeu aí. Deixa o teu. Hoje é tudo Instagram, estamos no Instagram, vamos favorecer os caras também. Como que a galera te acha aí? Deixa o arroba aí das páginas que você gerencia, dos projetos que você toca. Fala de novo que dia que rola o treino aí em Sorocaba dos híbridos, para a galera saber e chegar também. Deixa aí pra galera aí, mano.
Híbridos Runners, já tá ali. Deixei os dois arrobas aí. Tá Bom, bom? o Híbridos a gente é um corre semanal, então, para quem entrou agora, no começo eu falei, mas é um corre semanal, o nosso foco realmente é a comunidade. A gente puxa corre toda quinta-feira, aqui na Zona Norte de Sorocaba, então vai periquito, vai cachorro, vai papagaio, vai criança. Inclusive, tem criança correndo 5 quilômetros sem parar. Eu fico falando, Vixe, aí. impressionante, impressionante. Ele vai todo treino, o pai dele leva ele. Então, cara, Legal. é muito bacana, muito bacana. E o outro grupo é o Sprint Runners, que acaba de nascer, então é um projeto fresco aí, com pessoas muito bacanas por trás, pessoas que eu acredito muito, pessoas que fazem pela corrida não só no grupo delas, então fazem em outros grupos também. Então, tem a ver essas pessoas estarem lá. E é isso, queria agradecer esse espaço, André, queria agradecer essa conversa. Foi muito bacana poder dar o meu ponto de vista em alguns pontos, trocar essa ideia maneira. E é isso, precisando da gente, a gente está por aqui. Estou na prontidão para fazer o movimento acontecer. Na realidade, eu não paro, né? Então, hoje eu estava o dia inteiro aí para soltar um corre que a gente soltou hoje e a gente não para. A corrida virou o meu primeiro trabalho. O design é o segundo agora. Ah, que bom. É, mano. Quando as outras coisas estão atrapalhando a corrida, tem que tirar da frente. Essa é a brincadeira que eu sempre ouvi. Ah, que bom, mano. Amon, é isso, meu rei. Tamo junto. Eu ia falar pra você falar um som, mas eu vou deixar tocando um som aqui do meu mano Kenner, que eu gosto muito. Boa. E aí, tamo junto, mano. Obrigado mais uma vez aí. Pra vocês que acompanharam, boa noite. Depois eu vou disponibilizar esse arquivo, né? No meu arroba lá no meu canal do YouTube também, porque eu estou fomentando aquela rede. É um lugar de muitas possibilidades também. Então, para quem quiser acompanhar depois na íntegra, eu vou publicar um pedacinho dele aqui. Amon, obrigado mais uma vez, meu irmão. Tamo junto, hein, mano? Obrigado, irmão. Obrigado Um por abraço. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. É nóis. Tchau, boa noite pra vocês, hein? Beijo.